As 10 melhores leituras de 2024. 10. É a segunda vez que leio Orgulho e Preconceito. E foi, mais uma vez, uma experiência muito prazerosa. O filme, já assisti quase uma centena de vezes. Também muito bom. Mas vamos a uma sinopse da obra. O livro narra a história de Elizabeth Bennet, uma jovem inteligente e espirituosa de uma família modesta, que precisa lidar com questões sociais, familiares e amorosas na Inglaterra do século XIX. A trama explora o relacionamento conturbado entre Elizabeth e o orgulhoso Sr. Darcy, marcado por mal-entendidos, julgamentos precipitados e diferenças sociais. Ao longo da narrativa, ambos confrontam seus próprios defeitos e amadurecem emocionalmente, superando barreiras sociais e pessoais até encontrarem o verdadeiro amor. 9. A História Antiga, de Norberto Luiz Guarinello. Neste livro, Guarinello apresenta uma análise crítica das sociedades do mundo antigo, especialmente das civilizações do Mediterrâneo e do Oriente Próximo. O autor explora temas como poder, cultura, religião e economia, destacando as dinâmicas sociais e políticas que moldaram esses povos. Com uma abordagem historiográfica inovadora, Guarinello questiona visões tradicionais e propõe uma compreensão mais ampla e contextualizada da antiguidade, relacionando-a com questões contemporâneas. A obra é essencial para quem busca entender como as sociedades antigas influenciaram o mundo moderno, combinando rigor acadêmico com uma linguagem acessível. 8. A Bíblia e o Antigo Egito, de Rodrigo Silva e William Cardoso. Aqui, Rodrigo Silva e William Cardoso exploram as conexões históricas, culturais e arqueológicas entre os relatos bíblicos e a civilização egípcia. A obra investiga como o Egito, uma das mais influentes potências da antiguidade, impactou personagens e eventos bíblicos, analisando evidências arqueológicas e documentos históricos que ajudam a contextualizar narrativas como o êxodo dos hebreus e a presença de José na corte faraônica. Com uma abordagem acadêmica acessível, os autores unem fé e ciência para oferecer uma compreensão mais profunda da interação entre o mundo bíblico e o Egito Antigo, enriquecendo o estudo das Escrituras com dados históricos concretos. 7. Escavando a Verdade, a Arqueologia e as Incríveis Histórias da Bíblia. Mais um livro do arqueólogo Rodrigo Silva. Nele, Rodrigo Silva apresenta uma análise envolvente sobre como descobertas arqueológicas contribuem para a compreensão e contextualização dos relatos bíblicos. O autor explora sítios arqueológicos, artefatos e registros históricos que dialogam com eventos e personagens das Escrituras, como o dilúvio, a destruição de Sodoma e Gomorra, e o reinado de Davi e Salomão. Com uma linguagem acessível e fundamentação acadêmica, Rodrigo Silva demonstra como a arqueologia pode reforçar a credibilidade histórica da Bíblia, oferecendo uma perspectiva equilibrada entre fé e ciência. 6. Intestino, onde tudo começa e não onde tudo termina. Aprenda a escutar o que sua microbiota intestinal tem para contar, da doutora Gisela Savioli. Neste livro, a doutora Gisela Savioli explora a importância da saúde intestinal para o bem-estar geral do corpo. A obra destaca o papel fundamental da microbiota intestinal no funcionamento do sistema imunológico, na digestão, no equilíbrio emocional e na prevenção de doenças. Com uma abordagem acessível e baseada em evidências científicas, a autora orienta sobre hábitos alimentares saudáveis, consumo de prebióticos e probióticos, e a influência da alimentação na qualidade de vida. O livro é um guia prático para entender como cuidar do intestino pode impactar positivamente a saúde física e mental. 5. Manual Politicamente Incorreto do Darwinismo e do Design Inteligente, de Jonathan Wells. Neste formidável livro, Jonathan Wells apresenta uma crítica contundente à teoria da evolução darwinista e defende a perspectiva do design inteligente como uma alternativa científica viável para explicar a origem e a complexidade da vida. Wells questiona evidências tradicionalmente usadas para sustentar o darwinismo, apontando falhas e inconsistências nos argumentos evolucionistas ensinados nas escolas e universidades. A obra propõe que certos aspectos da biologia são melhor explicados por um planejamento intencional do que por processos naturais aleatórios, desafiando o consenso científico estabelecido e incentivando o debate sobre as origens da vida. 4. Em Nome do Povo. Como o casamento entre Estado e moeda te deixa mais pobre, de Bruno Perini. Em Nome do Povo é uma obra que analisa criticamente a relação entre o Estado e o controle da moeda,
destacando como essa dinâmica impacta negativamente a economia e o poder de compra da população. Perini explica como políticas monetárias expansionistas, emissão excessiva de dinheiro e intervenções estatais contribuem para a desvalorização da moeda, aumento da inflação e perda de riqueza das pessoas. Com uma linguagem clara e acessível, o autor apresenta conceitos de economia, história monetária e finanças pessoais, oferecendo reflexões sobre a importância de proteger o patrimônio em cenários de instabilidade econômica. 3. O primeiro livro de Adão e Eva. O primeiro livro de Adão e Eva é um texto apócrifo que expande os relatos bíblicos sobre os primeiros seres humanos após sua expulsão do Jardim do Éden. A obra descreve em detalhes o sofrimento de Adão e Eva ao enfrentarem a vida fora do paraíso, suas lutas contra as tentações de Satanás, a adaptação ao mundo hostil e o arrependimento por terem desobedecido a Deus. O texto explora temas como redenção, luta espiritual e a promessa de salvação, oferecendo uma narrativa rica em simbolismos e ensinamentos morais. Embora não faça parte do cânon bíblico, o livro é uma obra significativa para entender tradições e interpretações antigas sobre os eventos pós-queda, refletindo a espiritualidade e as crenças de comunidades judaico-cristãs antigas. 2. Conselhos aos filósofos cristãos, de Alvin Plantinga. Nesta obra, o filósofo Alvin Plantinga incentiva filósofos cristãos a integrarem sua fé de forma autêntica e corajosa em suas pesquisas acadêmicas. Plantinga argumenta que a filosofia não deve ser guiada exclusivamente por pressupostos naturalistas ou seculares, mas que crenças teístas podem e devem influenciar a reflexão filosófica. Ele defende que a fé cristã oferece fundamentos sólidos para investigar questões sobre a existência de Deus, moralidade, conhecimento e a natureza da realidade. A obra é um chamado para que filósofos cristãos desenvolvam uma filosofia robusta, sem medo de enfrentar críticas, contribuindo de maneira significativa para o pensamento acadêmico e o diálogo intelectual. 1. Merece confiança o Novo Testamento, de F. F. Bruce. Este livro é uma obra fundamental na defesa da credibilidade histórica e textual dos escritos do Novo Testamento. Com uma abordagem acadêmica acessível, Bruce examina evidências históricas, manuscritos antigos e o contexto cultural para demonstrar a confiabilidade dos relatos sobre a vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Ele analisa a autenticidade dos textos, a preservação dos manuscritos ao longo dos séculos e a coerência das testemunhas oculares, mostrando que o Novo Testamento foi transmitido com notável precisão. A obra é um recurso valioso para leitores interessados em compreender a base histórica da fé cristã e a integridade das Escrituras. Forte abraço e até o próximo vídeo.